Você está olhando para a tela do celular agora mesmo, não é? Aquela luz iluminando o seu rosto na sala meio escura da casa. As crianças finalmente dormindo no quarto lá em cima. O zumbido distante do ventilador de teto, misturado ao barulho abafado do trânsito na rua. O único som quebrando o silêncio. Mas o seu polegar não está mais rolando. Ele paira, paralisado. Porque lá no fundo do peito tem essa puxada. Não é azia do jantar tardio, não. Algo mais agudo, insistente, como um sussurro vindo de bem além das paredes dessa casa apertada no bairro. Você já sentiu antes aqueles momentos no engarrafamento quando a rádio some e a mente vagueia para perguntas que nenhum podcast responde. Por que eu estou aqui? Porque tudo que eu construo desmorona bem na hora que importa. Você empurrou dias em que o café coado fica amargo na boca, as reuniões no trabalho arrastam como correntes, e até abraçar o companheiro parece gesto automático que você não explica. Essa dor não é depressão, não é esgotamento, é um sinal mandado do céu, direto para você. Pense na semana passada. Você no supermercado, carrinho pela metade, encarando a prateleira de cereais como se ali estivessem os segredos da vida. Todo mundo pega e vai rindo com a família, mas você ficou ali, pesado, se perguntando se é só isso, enchendo as prateleiras da vida com coisas que nunca tapam o vazio. Você tem um emprego que paga as contas de luz e água, o carro que te leva no horário para o trampo, talvez até fotos de férias no Instagram que parecem perfeitas. Mas por dentro, uma tempestade quieta, noites em que você fica acordado, ventilador girando como acusações, repassando todo e se? E se você corresse atrás daquele sonho enterrado aos 25? E se Deus não te esqueceu no meio do caos? Você orou por isso, não orou? Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. De joelhos ao lado da cama, voz embargada pedindo um sinal, e silêncio. Ou pior, mais luta. Ligação do médico sobre aquelas dores chatas. Tensão em casa onde as palavras viram faca. Amigos se afastando. Vidas deles florescendo, enquanto a sua parece parada no ponto morto. Você não está sozinho nisso. Milhões de nós com mais de 35 sentimos isso. O sonho de uma vida estável virando interrogação. A gente rala 40, 50, 60 horas por semana. Corre atrás de promoção que promete paz, mas entrega pressão. Jantares em família viram campo de batalha por causa de celular e horários. E essa fome espiritual? Ela corrói. Igreja aos domingos vira rotina. Versos da Bíblia se misturam. Mas no fundo, você sabe que tem um propósito gravado para você antes do nascimento. Jeremias 1:5. Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Sim, você leu, mas viver? É aí que a névoa entra. Você sente isolamento até na multidão, o coração cheio demais para conversa fiada sobre tempo ou futebol. Sonhos te acordam às 3 da manhã, vivos, urgentes, ajudando os outros, construindo algo que dura, falando verdades que ninguém ousa. Mas o dia chega e a dúvida sufoca.
Contas para pagar, responsabilidades, medo. E se eu te dissesse que isso não é castigo? Cada rachadura nos relacionamentos, cada susto de saúde sussurrado em consultórios cheirando a álcool, cada promoção negada é preparação. Deus não desperdiça guerreiros. Ele está te forjando. Esse peso no espírito não é derrota, é destino se mexendo, exigindo que você levante. Você aguentou sombras que outros fogem, e o céu viu. Agora, realocação. Não para uma vida menor, mas mais pesada. O conforto está caindo porque visão maior espera. Distrações que antes te dividiam, agora doem, bloqueando o caminho. Obediência abre enchentes de favor. Chega de malabarismo. Foco único. Mas espera. Antes de se inclinar, vamos nomear os ladrões que roubam seu ímpeto agora. Eles são sutis, disfarçados de vida normal, mas estão sufocando o chamado que sobe em você. Imagine sua rotina matinal. Despertador toca às 6, você bate para calar, rola da cama com aquele gemido na lombar, café coando devagar, forte e preto, vapor subindo como orações sem resposta. Você toma na mesa da cozinha, rolando notícias, manchetes de bagunça, famosos bombando, todo mundo parecendo resolvido, mas a mente voa. Aquele projeto no trampo que você odeia, sugando horas do que importa. Ao meio-dia, reuniões, voz sem graça, ideias engasgadas porque falar dói risco. Almoço é um sanduíche engolido na mesa de trabalho, migalhas caindo como chances perdidas. Tarde arrasta, e-mails empilhando e aquela puxada no peito, ignorada, empurrada para baixo. Noite chega, jantar com a família, mas papo roça a superfície. Como foi a escola? Tá bom. O companheiro menciona boletos de novo, tom afiado de preocupação. Hora de dormir, cansaço vence, mas sono foge. Você se vira, repassando o dia, se perguntando por que a alegria parece estranha. Isso é sintoma 1, o esgotamento sem fim. Não só músculos cansados, mas fadiga da alma. Você ri de piada, mas não chega nos olhos. Relacionamentos desfiam nas bordas, filhos se afastam, sentindo sua distração. Parceiro nota a distância, intimidade virando hábito. Sinais de saúde acendem. Dores de cabeça pulsando como alertas, peso subindo apesar da salada, sono picotado por preocupações. Você tentou remédios, academia juntando poeira, livros de autoajuda pela metade, até sessões de terapia onde concorda, mas sai igual. Espiritualidade. Você ora, mas parece conversa de um lado só. Irmãos da igreja contam testemunhos de vitórias. Você sorri, mas por dentro, inveja pinica. Por que não eu? Isolamento rasteja, até em churrascos. Pensamentos profundos demais pro papo leve. Sonhos assombram, visões de impacto, liderando, curando dores que espelham as suas. Mas o amanhecer apaga, rotina reconquista. Já notou como piora nos momentos quietos? Dirigindo para casa, rádio desligado, lágrimas brotam do nada. Ou no parquinho, vendo famílias brincarem, o coração dói por sentido além de balanço e piquenique. Conquistas no trabalho soam vazias, bônus na conta, mas realização ausente. Essa é a maldição do escolhido antes da clareza. Tudo funciona no papel, nada vibra no espírito. Você anotou num caderno, talvez, rabiscando de noite sob a luz do abajur, palavras jorrando frustração. Deus, qual meu propósito? Eco sem resposta. Amigos dizem, rala mais, mas o rala te trouxe aqui, correndo atrás de provisão em vez da fonte da provisão. E os relacionamentos, eles doem mais fundo. Aquele companheiro que você jurou para sempre, agora dividindo cama, mas não sonhos. Brigas acendem por bobagem, recado esquecido, tom mal lido. Filhos, outrora sua alegria, agora testam limites que você não tem gás para segurar. Parentes ligam, intrometidos. Tá tudo bem? Você parece estranho. Você não tá louco. Essa desconexão é sintoma 2.
laços afrouxando enquanto o espírito se estica para horizontes invisíveis. O céu poda, mas parece perda. Saúde grita mais alto. Pressão subindo, intestino torcido de estresse. Energia zerada ao meio-dia. Médicos dão de ombros. Estilo de vida. Mas você sabe que é mais fundo. Vamos abrir a cortina do porquê isso bate tão forte, especialmente para nós brasileiros na meia-idade. A gente é feito para mais. Sangue de pioneiros, espírito de luta, mas a vida moderna sufoca. Você rala pela casa no subúrbio, o FGTS, os jogos de futebol dos filhos, mas aquela puxada é interrupção divina. Ciência confirma. Estudos da USP sobre propósito mostram que quem não tem porquê, claro, sofre 2,5 vezes mais depressão. Cortisol inunda o corpo todo dia, corroendo foco, memória, até telômeros, aqueles guardiões da vida. Espiritualmente, Efésios 2:10, criado em boas obras preparadas de antemão. Mas por que o atraso? Teste. Jó aguentou feridas e perdas. Você aguenta salas de reunião e traições. Poucos entendem. Suas lutas catalogam resistência. Deus testa raízes no fogo, não para quebrar, mas para aprofundar. Mas aqui vai a revelação que poucos ouvem. Não é fogo aleatório. Ladrões sutis, correria como ídolo, comparação pelo Instagram, medo disfarçado de cuidado. Lembra do enterro da tia Carmen no ano passado? Igreja lotada, vida dela celebrada pela fidelidade quieta. Você sentou lá, bafo de café da viagem cedo, se perguntando se alguém diria isso de você. Ciência diz que dopamina do Instagram vicia como droga, roubando 2 horas por dia, fragmentando a atenção. Espiritualmente, Provérbios 4:23. Guarda o coração. Mas como com feeds cheios de destaques alheios? Seu cérebro ativa a rede de modo padrão na ociosidade, criando ruminação. Deus te fez para missão, não monotonia. O que vem agora muda tudo. Esses ladrões exploram causas escondidas em feridas não curadas. Volta para suas manhãs. Aquele gemido não é idade, é espírito comprimido. Imagina se você nomeasse chamado atrasado. Estudos da UFRJ sobre despertares espirituais mostram 70% dos adultos acima de 35 veem crise de meia-idade como cutucada divina. A sua, forja do céu. Relacionamentos racham porque lealdade dividida dilui poder. Mateus 6:24. Ninguém serve 2 senhores. Você malabarizou Deus e ralação. Agora carga única. Vamos mergulhar mais nos sintomas que você vive todo dia. Corrida no mercado vira maratona meditativa. Corredores borrando, mente repassando arrependimentos. E-mails do trampo às 10 da noite. Luz azul queimando olhos, roubando descanso. Noites de jogo em família. Sorrisos forçados escondem uivo do coração. Aquela viagem para a praia, ondas batendo, churrasco na areia. Mas paz foge. Perguntas borbulhando. É só isso o topo? Não, topo tá vindo. Isolamento amplifica, café com amigos antigos, risadas ocas, histórias deles miúdas. A sua? Vasto, calado, custo na saúde, juntas doendo como fardos, digestão rebelando contra refeições estressadas, sonhos vivos, pregando para multidões, mãos curando, negócios parindo bênçãos, acorda chorando, dispensado como bobagem. Relaxar à noite, luz do Netflix, mas tramas não tapam o buraco. Tempo de oração encurta, 5 minutos, distraído. Bíblia abre em Salmos, palavras saltam. Por que estás abatida, ó minha alma? Você sussurra concordando. Sintoma 3, sede espiritual sem alívio. Igreja visualmente viva, louvor elétrico, pregações fogo. Mas depois, vazio volta. Palavras do pastor ecoam. Deus tem plano. O seu parece perdido nos correios. Agora causas reveladas. Primeiro ladrão, condicionamento cultural. O papo brasileiro de se vira ignora download divino. Neurocientistas da Unicamp mapeiam.
Sobrecarga no córtex pré-frontal de multitarefa destrói clareza de propósito. Espiritualmente, Isaías 40:31. Espera no Senhor. Renova forças. Você voou no tanque vazio, não no voo. Segundo, passados não perdoados. Traição aos 28. Demissão aos 35. Feridas apodrecem, bloqueando o fluxo. Efésios 4:31. Livra-te da amargura. Terço. Identidade mal colocada. Você é pai, provedor, profissional, mas escolhido? Enterrado. Mas e se eu contasse a história da Sara? Sara, 42, mãe paulista, escalando carreira em escritório de multinacional. Noites chorando na pia da cozinha, sentindo mais. Relacionamentos gelados, marido desligado, adolescentes distantes, saúde afundou, enxaquecas, insônia. Médicos deram remédios, ela buscou oração. Névoa levantou. Deus a chamou para o ministério de acolhida de crianças. Mas ladrões primeiro. Comparação com influencers do Instagram, correria voluntariando em tudo. Revelação veio. Foco único. Parou de espalhar. Mergulhou fundo. Agora, acolhe 3, fala fins de semana, casamento revivido. Era preparação, ela diz. Parece com você? Antes do avanço dela, sintomas no pico. Fins de semana perdidos rolando feed, coração acelerado de inveja. Causas, cicatrizes de separação jovem, identidade no cargo não no chamado. Solução amanheceu devagar. Passo 1, auditoria diária. O que drena versus enche. Ciência. Diários de gratidão reconfiguram a amígdala, cortam ansiedade, 23%. Espiritualmente, Salmo 139, 23. Sonda-me, Deus. Sua vez. Sente a puxada fortalecendo. Não é acaso você ver isso. Ladrões roubam por distração. Podcasts de soluções rápidas, mas verdade. Rendição gradual. Vamos mapear mais sintomas. Encontros de feriado, cheiro de peru assando, risadas ecoando, mas você desliga, visões de impacto piscando. Pós-feriado, blues bate mais forte, dívida no cartão, promessas esquecidas em fevereiro, promoções no trampo, amargas se não ligadas ao propósito, festa de sucesso de amigo, bolo doce, palmas altas, seu aplauso mecânico, causas mais fundas, geracional. Sacrifícios dos pais ensinaram sobrevivência, não soberania. Exames de cérebro mostram padrões de estresse herdados. Epigenética passando ansiedade. Deus quebra correntes. Êxodo 25. Mas misericórdia a milhares. Sua resistência? Confiança ganha. Céu realoca para papéis que casam com força, mentorando comunidades, negócios, abençoando bairros, famílias como altares. Pilar da solução surge. Passos concretos entrelaçados com histórias. Passo 1. Cala os ladrões. Ritual matinal. Sem celular primeiros 30 minutos. Coa café devagar, anota 3 gratidões. Uma oração. Alinha-me. Ciência. Cortisol cai 20%. Clareza explode. Sara começou assim. Celular na gaveta, Bíblia aberta, visões afiaram. Passo 2. Auditoria de relacionamentos. Quem drena? Limites. Provérbios 13:20. Anda com sábios. Imagina jantar sem briga. Papos profundos fluem. Marcos 48. Pai gaúcho. Ralando em campo agro, alma vazia. Esposa distante, filhos rebeldes. Sintomas. Raiva explodindo, dores no peito, causas. Feridas do pai, identidade no salário. A auditoria cortou colegas tóxicos, investiu em casa. Grupo pequeno na igreja uniu parentes verdadeiros. Agora, promovido a gerenciar jovens, família ora junto. Foco liberou favor. Ele sorri. Tensão cresce. Qual seu ladrão? Comenta aí embaixo. Correria, comparação, o que bater. Se ressoa, dá like. Vamos formar essa tribo. Ciclo de pilares. Mais sintomas. Noites de semana. Dobrando roupa, cheiros familiares, mente longe. Boletos empilham, calculadora clica ansiedade. Sono. Agitado. Sonhos proféticos.
liderando avivamentos, riqueza apadrinhando órfãos. Acorda ignorando. Saúde. Médico fala, pré-diabetes. Espelho mostra olhos cansados. Relacionamentos, aniversários rotina, faíscas sumidas. Causas reveladas, medo de falha, raiz em deboches de infância. FMRI mostra circuitos de medo sequestrando o pré-frontal. Espiritualmente, 2 Timóteo 1,7. Espírito de poder, não medo. Deus testa para testemunhar. Solução cresce. Passo 3, mapeamento de visão. Quarto quieto, papel na mão. Escreve sonhos sem filtro. E se dinheiro não fosse problema? Impacto como? Ora por cima. Ciência. Visualização ativa cérebro igual à realidade. Neuroplasticidade. Luísa, 39, enfermeira baiana. Turnos no pronto-socorro infinitos. Fadiga de compaixão. Sintomas. Torpor. Papéis de divórcio assinados. Causas. Espírito órfão. Comparação com pares curados. Mapeou. Centro de aconselhamento para abusadas. Parou de espalhar, treinou. Agora, centro floresce, recasada com crente. Deus realocou no meio da bagunça. Sente pertencimento? Você é quadro de escolhidos, guerreiros acima de 35 preparados. Compartilha com um que sente igual. Sintomas mais fundos, fadiga social. Festas zumbem, você foge cedo, casa pro silêncio ansiado. Vitórias no trampo, negócio fechado, apertos firmes, mas vivas ocas. Espiritual, mãos no louvor, lágrimas rolam, mas segunda, seco. Passo 4, drills de obediência. Sim, pequenos constroem. Diz não pros drenos, sim pros toques. Liga pro amigo, dá com ousadia. Momentum vira bola de neve. Tomás, 55, carioca querendo aposentar. Flutuou pós-demissão. Sintomas. Raiva sem propósito. Crises de gota. Filhos afastados. Causas. Orgulho. Vícios passados. Drills. Mentoriou ex-preso semanal. Favor inundou. Contrato de livro. Família reconciliada. Sim, único mudou estações. Pausa retórica. Já se perguntou por que avanços seguem rendição? Porque céu confia no rendido. Sintomas intensificam na memória. Engarrafamentos, buzinas espelhando frustração. Academia. Suor pinga, músculos queimam, mas espelho zomba sem brilho. Encontros com parceiro. Luz de vela piscando, vinho aquecendo, papos travando. Solução. Passo 5, pacto de comunidade. Acha 5 alinhados, prestação de contas, não casual, pacto. Chamadas no zap, correntes de oração. Dados, grupos de domínio, 5 e sucesso. Raquel, 37, professora pernambucana. Sala caótica, casa bagunça. Sintomas, ataques de pânico. Dor de ventre estéril. Causas, perfeccionismo, esterilidade geracional. Grupo, orou, liberou. Grávida agora, ministério na escola floresce. Urgência, distrações perdem aval. Seu peso, armadura vestindo. Ciclo de novo, sintomas. Feriados meio sozinho, luzes piscando deboche. Reconhecimentos no trampo, placa empoeirada. Exames de saúde pairam. Passo 6, jejum de foco. Um dia por semana, jejum de mídia. Troca pela palavra. Desintox cerebral, receptores resetam. João, 46, executivo brasiliense. Salas de reunião entediavam, úlceras roíam. Sintomas, cinismo, tentação de traição, causas, idolatria de sucesso. Jejuou, chamado para negócio missionário. Empresa financia poços na África seca. Jejum liberou enchentes. Imagina você pós-passos, manhãs elétricas, propósito pulsando. Relacionamentos se costuram, olhos do parceiro brilham de novo. Trampo alinha ou muda milagrosamente. Saúde rebota, energia explode, mas espera. Ladrões contra-atacam. Reconhece, empurra adiante. Mas histórias alimentam. Emília, 41, esposa de fazendeiro no interior mineiro. Tarefas sem fim, vacas ordenhadas ao amanhecer, filhos em casa-escola, marido distante nos campos. Sintomas,
Ressentimento ferve, fibromialgia explode, fé fraca. Causas: chamado desvalorizado, comparação com irmãs da cidade. Passos: auditoria, cortou face, mapeou, Ministério para Mulheres do Agro, SINs, palestras locais. Agora, congressos lotados, dor sumiu, casamento compartilhado na missão. Pertence aqui? Inscreve. Próximo vídeo decifra sinais. Sintomas evoluem, sonhos interrompem mais, Bíblia ganha vida. Sintoma positivo, chamado acelera. Passo 8, portão de generosidade. Dízimo de tempo primeiro. Voluntaria no toque do sonho. Malaquias 3:10. Janelas do céu. Miguel 52, TEC de Porto Alegre. Demissões bateram, depressão mergulhou. Sintomas: isolamento caverna, açúcar no sangue subindo, filho pródigo. Causas: autossuficiência, feridas sem pai. Declarações acordaram, deu skills de código para planta de igreja. Contratado em empresa reino, filho voltou. Transformação palpável, sente. Aprofunda pilares, sintomas no meio da mudança. Hábitos velhos arranham de volta. Botão soneca tenta, e-mails escravizam. Empurra. Histórias se multiplicam. Pelo Brasil, pais reconquistando legado, mães parindo movimentos, profissionais pivotando provisão. Sua era dividida acaba. Carga única, talvez apóstolo de mercado, sacerdote familiar, catalisador comunitário. Deus pesa papéis pela prontidão, mais um ciclo para clareza, sintomas sumindo, alegria borbulha inesperada, riso verdadeiro, mas resistência pica, medo sussurra tarde demais. Mentira, solução final, afirma a armadura, todo dia recita Efésios 6. Agora e-book gancho, chamado dos escolhidos, a jornada de 30 dias. Esse vídeo é faísca, livro forja. 30 dias, passos scriptados, orações potentes, rastreadores transformadores. Sara Marcos, todos usaram protótipo. Exclusivo. Primeiros 100 ganham áudio narrado por mim. Urgência, céu muda agora. Atraso custa décadas. Recap da jornada. Da dor rolando o sofá, sombras validadas como preparação, sintomas nomeados, causas rachadas, soluções pisadas. Você não é médio, escolhido, realocado. Abraça o único, vê enchentes, comenta, eu sou o escolhido. Like, compartilha com parente, inscreve chama. Fecha o memorável, aquela puxada. Responde, céu espera seu sim, seu propósito chocante se desdobra agora. Entra, mas não para na tela. Deixa esse sim ecoar dos lábios agora, sussurrado ou gritado, no silêncio da cozinha ou no ronco do busão. Sente a mudança? Sutil no começo, como primeira fresta do sol, rasgando noite, luz quente derramando no horizonte que você achava eterno escuro. Seu propósito chocante não é miragem longe, desdobra em tempo real, camada por camada, enquanto o céu responde à rendição. Imagina, semanas adiante, mesmo celular na mão não rolando vazios, mas scriptando visões, anotações de downloads divinos, conexões com sua tribo avançando. A puxada que doía como ferida aberta? Agora bússola, firme e certa. Vamos demorar aqui um instante, porque o inimigo não sai quieto. Você nomeou ladrões, correria, comparação, medo, mas eles voltam rodando, disfarçados de só mais um dia ou só essa deadline. Lembra daquelas manhãs que pintamos? O gemido da lombar ao jogar pernas para fora da cama, pés batendo o piso frio que sacode como arrependimento? Expande a cena na mente. Ar grosso com cheiro de marmita da noite passada pairando, cafeteira gorgolejando promessas vazias. Você arrasta para a janela, espia luzes dos vizinhos acendendo, vidas espelhando sua mesmice. Mas agora, pós-sim, rotina reconfigura. Sem celular, vapor da caneca sobe enquanto respira fundo, inalando possibilidade. Caderno aberto, caneta riscando verdades. Hoje libero o espalhado. Visão única. Gemido some, não ido,
mas transmutado em determinação, músculos acordando para marchar, não só mexer. Mergulha mais na história da Sara, porque o caminho dela espelha o seu tão preciso que parece profecia. 42. Paulista, drone corporativa em cubículo cheirando ar-condicionado, recirculado e pipoca de micro-ondas. Noites na pia, espuma subindo pratos empilhados como sonhos mudos, soluços misturando ao ronco da lava-louças. Roncos do marido na sala com TV ligada, teens batendo porta acima, desconexão tão densa que corta. Saúde, enxaquecas como martelos em bigorna, insônia tecendo preocupações em tapeçarias de tormento. Consultórios, paredes brancas estéreis, zumbido fluorescente, receitas rabiscadas como descargas. Orava na fila do carro da escola, van parada no escape. Buzinas gritando impaciência interna. Deus, sou invisível. Silêncio, depois toque. Acolhe uma criança. Mas ladrões emboscaram. Réus do Insta de mães perfeitas voando para retiros. Correria em 3 estudos bíblicos, espalhando sementes em solo pedregoso. Avanço dela, auditoria matinal, mas vamos carnear. Luz da aurora filtrando cortinas de renda, Bíblia aberta em Salmo 139, versos se sublinhando. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Sem celular, 30 minutos virou sagrado. Sem notificações pingando acusações, só respiração sincronizando com escritura. Gratidões listadas, cama quentinha, ecos de riso dos filhos, puxada persistente. Cortisol despencou. Clareza cresceu como ondas na praia de Santos. Relacionamentos descongelaram. Mesa de jantar transformada. Olhos do marido nos dela sobre frango assado, compartilhando sonhos não deveres. Acolheu não uma, mas 3. Casa ecoando risadinhas novas. Casamento reacendido em orações noturnas. Palestras, de porões de igreja cheirando inários e café em garrafa térmica a palcos de congresso sob holofotes, voz firme, unção grossa. Preparação, testemunha ela, cicatrizes agora estrelas. Familiar? Sua versão espera ser escrita. Transição suave para o Marcos no Rio Grande do Sul. Campos agro assando sob sol impiedoso. Poeira grudando botas como fardos. 48, pai de rebeldes, esposa sombra no espaço compartilhado. Raiva explode no trânsito, dores no peito apertando como alicates. Visitas ao pronto-socorro, sob monitores apitando, nitro debaixo da língua metálico. Causas, feridas do pai apodrecendo desde menino, identidade acorrentada a olerites, voando como bandeiras vencidas. Auditoria fatiou tóxicos. Amigos de bar cultivando biritas com amargura, colegas fofocando rancores, limites erguidos, Provérbios 13:20, vivo. Investiu casa, devocionais familiares na churrasqueira, fumaça subindo orações, muros dos filhos rachando. Grupo pequeno na sala iluminada por luminárias amareladas pelo tempo, pactos forjados sobre cadeiras de plástico. Favor inundou. Promoção para gerente, mas não só escadas. Treinamento de jovens infundido propósito, mentorando peões em líderes. Foco foi chave, sorri ele. Família agora orando círculos na mesa de jantar. Unidade elétrica. Seus ladrões? Vamos nomear mais, expandindo a auditoria. Sintoma revisitado. E-mails 10 da noite. Brilho tela cavando linhas na testa. Polegares voando frenéticos. Luz azul queima retinas, melatonina foge, te deixando ligado na hora das bruxas. Mas pós-passos, celular escurece 8 da noite, trocado por rede de varanda rangendo sob estrelas cravejadas vasto. Vento sussurra promessas, parceiro ao lado, mãos entrelaçadas, intimidade reacendida, faíscas de brasas há muito frias. Pilar 11 surge, alvorecer de declarações. Cada nascer do sol, de frente para o espelho, afirma: sou escolhido, realocado, armado. Voz firme, ecoando azulejo úmido de vapor.
Ciência, afirmações vocais reescrevem caminhos neurais, dopamina surge autêntica. Espiritualmente, Romanos 10, 9. Boca confessa, coração crê. Luísa da Bahia fez pós-mapeamento. Enfermeira de emergência, sangue e bips borrando dias, tinta de divórcio fresca cheirando fim. Torpor cobria compaixão, espírito órfão uivando ventania. Mapeou o sonho, centro aconselhamento, paredes pintadas, tons esperança, aroma chá de camomila acalmando sessões. Declarações diárias, meu impacto gera cura. Treinou em aulas noturnas, zumbido fluorescente agora santo. Centro prospera, mulheres abusadas achando asas. Recasamento dela, banquete de testemunho. Votos do noivo, selando segunda chance. Sente a tribo engrossando? Não é soldado solo. Legiões se inclinam, comenta expansões. Meu ladrão é medo, pisando agora. Liques forjam armadura, chares chamam parentes. Ciclo sintomas novo, meio transformação. Ranhuras velhas tentam. Soneca sereia, pilhas de roupas zombando o momentum. Feriados mudam, peru dourado, mas agora você guia graça. Palavras tecendo maravilha, olhos família abertos. Trampo, negócios fecham com cheiro destino, apertos selando mordomia. Causas contra, escaramuças, carne e espírito, Gálatas 5:17 campo. Mas vitória viva, alegria borbulhando meio reunião, linhas riso aprofundando genuínas. Passo 12, sabedoria de riqueza. Propósito pivota provisão, sem voto pobreza, mordomia de surtos, parábola talentos viva, investe sonhos ousado, Tomás Carioca, pós-demissão, flutuando ondas, zombando sem propósito, gota roendo juntas fogo quente, filhos ecos vazios. Mentoriou ex-presos em salões comunitários cheirando suor e segundas chances, sims nevando, contrato livro caiu. Tinta fresca, lombada rangendo promessa. Família reconciliada sobre costelinhas barbecue caindo osso. Mais fundo. Pacto de Raquel, professora recifense no pó de giz e sinos caos. Pânicos arranhando peito garras. Dor, ventre estéril funda. Perfeccionismo acorrenta geracional. Orações grupo perfurando céus. Grávida agora. Chutes confirmando pacto. Ministério escola. Aulas trançadas luz, crianças florescendo. Urgência amplifica, jejum aprofunda. João brasiliense, úlceras borbulhando ácido, cinismo crostando alma, sussurros traição sedutores. Jejum mídia semanal, silêncio tela sinfonia, palavra devorando maná. Chamado negócio missões, salas reunião parindo poços. África poeirenta, sede saciada eterna. Ritmo fazenda. Emília, vacas mugindo pré-aurora frio, agora ministério ordenhando propósito. Palestras mulheres agro em paióis cheiro feno, dor fibromialgia fugiu, casamento fundido missão. Miguel Porto Alegre, código doado planta igreja, telas piscando, código esperança, filho pródigo abraço luz varanda, sintomas positivos explodem, sonhos proféticos durando o amanhecer, Bíblia respirando viva, versos saltando páginas chamas, ativação, Atos 1 a 8 ventos, passo 13, livro de legado, diário não só diário, mas décadas, arcos impacto esboçados, orações impulsionando. Contra-ataques, ladrões rugem, doppelgangers dúvida, tarde demais, provocações. Afirma a armadura, Efésios 6, gear completo, recitado vapor chuveiro subindo. Imersão. E-book, chamado dos escolhidos, a jornada de 30 dias. Não folheia, mergulha. Dia 1, triagem ladrões, planilhas ferindo raízes. Dias 2:10, pilares scriptados, orações na minha voz gravada. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina.
Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.